10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Ótima sexta-feira a todos e fique ligado com a gente, porque agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo. O estado de São Paulo ultrapassou os 160 mil casos de dengue e chegou a 44 mortes pela doença, um aumento de 36% em uma semana, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Além das vítimas confirmadas, outros 148 óbitos estão em investigação. Na última terça-feira, o governo do estado decretou estado de emergência para dengue. Os dados nacionais são ainda mais alarmantes. Apontam que o número de casos de dengue no Brasil já passa de 1.200.000, com mais de 300 mortes. E ainda falando sobre o assunto, alguns estados já começaram a vacinar jovens com até 14 anos contra a dengue, que tem baixa procura nos postos de saúde. Os estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal ampliaram o público-alvo da vacinação contra a dengue para os 14 anos. O município do Rio também anunciou a mudança e agora os cariocas de 10 a 14 anos já podem tomar o imunizante. Segundo o secretário de Saúde Municipal, Daniel Sorães, 40 mil crianças já foram vacinadas, mas ainda há 100 mil doses em estoque. E só nesta semana foi confirmada a 18ª morte em decorrência da dengue. A cobertura vacinal foi ampliada em alguns estados diante de uma nota técnica emitida nesta semana, orientando a mudança por considerar que a maior proporção de hospitalizações por dengue nos últimos anos ocorreu na faixa etária dos 10 aos 14 anos. A Petrobras divulgou na noite de ontem o seu balanço de 2023. A petroleira estatal registrou um lucro líquido de mais de 124 bilhões de reais, uma quantia menor do que em 2022. A companhia também anunciou o pagamento de dividendos. Na comparação com 2022, o resultado representa uma queda de 33,8%. Em 2022, a Petrobras teve lucro líquido de 188,3 bilhões. No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido da petroleira foi de 31 bilhões. O resultado representa uma redução de 28,4% na comparação com o mesmo período de 2022. A Petrobras informou também que seu Conselho de Administração autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral, prevista para 25 de abril, da proposta de distribuição de dividendos. O valor soma 14,2 bilhões de reais. A Justiça do Rio de Janeiro anulou 3 condenações da Operação Lava Jato contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. As sentenças somavam cerca de 40 anos de prisão. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, anulou as condenações do ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e do ex-governador Sérgio Cabral por corrupção no processo de escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Os juízes consideraram que o magistrado que ditou as sentenças em primeira instância, em 2021, não tinha competência para julgar o caso, que agora deve ser assumido por outra corte. Nussmann, presidente do COB entre 1995 e 2017, e Cabral, governador do estado do Rio entre 2007 e 2014, foram considerados responsáveis pelos atos de corrupção que garantiram a escolha da capital fluminense como sede olímpica. O ex-presidente do COB foi condenado a quase 31 anos de prisão por crimes relacionados com a compra de votos que garantiram a vitória do Rio sobre outras cidades candidatas em 2019. Cabral, por sua vez, foi sentenciado a mais de 10 anos de prisão por sua suposta colaboração no pagamento de propina a membros do Comitê Olímpico Internacional encarregados de escolher o anfitrião dos Jogos. Condenado em vários casos de corrupção durante seu mandato, o ex-governador reconheceu em 2019 que pagou 2 milhões de dólares em subornos em troca da escolha da Cidade Maravilhosa como sede do evento. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, uma nova leva de ajuda humanitária chegou à faixa de Gaza através de lançamentos aéreos, mas de acordo com o chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, essa não é a resposta para a crise vivida no território palestino. Quinta-feira de novos lançamentos de ajuda humanitária sobre a faixa de Gaza. Ao longo do dia, uma coalizão internacional, formada por países como Bélgica, França, Jordânia e Estados Unidos, enviou toneladas de suprimentos sobre o norte do território palestino. Em Madrid, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, o chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Filipe Lazzarini, alertou. Now the airdrop
Lançamentos aéreos podem ser um extra, uma possibilidade, mas não será a resposta para a situação dramática e extraordinária que estamos enfrentando. O funcionário das Nações Unidas exigiu a abertura de acessos terrestres a Gaza para envio de ajuda humanitária. Durante a reunião, o governo espanhol anunciou que fará uma nova contribuição de 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, para apoiar a organização em seu trabalho humanitário crucial em Gaza. Lazzarini se mostrou esperançoso de que a decisão de Madrid encoraje os 16 países que suspenderam sua ajuda à agência retomem os repasses de verba. E no Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que mostrar um exemplo de empreendedorismo feminino. Com apenas uma funcionária, uma doceria escocesa vai fornecer chocolates ao grande evento do Oscar 2024. A confeitaria idealizou 6 doces veganos inspirados nos filmes que disputam a estatueta. A história de Fiona poderia virar um filme. Uma chocolatier vegana de uma pequena cidade portuária escocesa recebe a tarefa de produzir os doces para a cerimônia do Oscar, em Los Angeles, em 10 de março. Ela ainda tem dificuldades de acreditar que seus chocolates serão servidos aos indicados nas principais categorias. O Oscar surgiu quando fui abordada pela empresa que monta sacolas de presentes e eles perguntaram se eu gostaria de participar. Não acreditei. Na verdade, pensei que era trote quando me contataram pela primeira vez. Pensei, sou uma marca tão pequena, tão nova, mas sim, é real. Fiona, apaixonada pela 7ª arte, assistiu aos filmes indicados ao Oscar com um caderno na mão para fazer anotações. Foi assim que a confeiteira idealizou 6 chocolates veganos inspirados nos filmes que disputam uma estatueta Oscar. Semelhante a uma bola de fogo, o doce dedicado a Oppenheimer, um drama com 3 indicações sobre o criador da bomba atômica, é uma trufa amarela e laranja coberta por um caramelo espumoso. Quando você morde, sente um toque de pimenta e meio que aquece sua língua. É quente como uma explosão. Para Barbie, ela pensou em um bombom rosa em forma de coração. Para o filme Maestro, sobre o compositor Leonard Bernstein, o doce foi enfeitado com notas musicais elaboradas com manteiga de cacau, às quais ela adicionou sal e pimenta. Antes de fechar cada uma de suas caixas, a chocolatier incluiu uma nota que explicava sua inspiração. Seus chocolates veganos, sem produtos lácteos, ovos ou álcool, farão parte das valiosas sacolas de presentes oferecidas aos principais indicados ao Oscar. Em sua microempresa de luxo, Fiona não utiliza plástico. Ela destaca a utilização de produtos orgânicos na apresentação dos doces. Que história bacana, hein? Isso é um exemplo que todos os dias mulheres enfrentam desafio, encontram soluções, dão passos em frente e vão além das fronteiras. Parabéns a todas as mulheres do Brasil e do mundo. E chega ao fim essa edição. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Até já!